merecedor de toda a glória. O versículo que abrimos a mensagem de hoje diz assim: porque dele. Esta afirmação diz respeito à posse original e não como algo adquirido ou comprado. Porque dele fala do Deus que criou todas as coisas a partir do nada, quer visíveis e invisíveis. Fala do que veio a existir pela força, criatividade e vontade de Deus. Não se trata de imitação ou cópia, mas de material original, exclusivo, extraordinário, único, cuja fonte é o único Deus. Deus não achou um livro mágico com as fórmulas das suas criações e nem nunca, jamais precisou adquirir conhecimento. Ele mesmo, o Deus onisciente, onipresente, onipotente, criou a fórmula e todos os elementos e métodos para que todas as criações pudessem existir. E não só viessem a existir, mas que continuassem existindo por sua vontade. Deus é antes de tudo, e tudo abaixo de Deus foi criado em algum momento. Toda a criação teve um ponto de partida, em algum lugar na eternidade de Deus. Com todo o temor a Deus, imagine, hipoteticamente, só imagine, se houvesse alguma possibilidade de Deus deixar de existir. Então, nada mais continuaria existindo. Deus existe por si só, e isto significa que não houve um ponto de partida para Ele. Deus não está preso a coisa alguma, não depende de nada e de ninguém. No entanto, toda a criação dependeu dEle para que viesse a existir. Nós lemos lá no início: quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? O próprio Deus, ele diz lá em Jó capítulo 41, 11: quem me deu alguma coisa para que eu precise retribuir depois? Tudo debaixo do céu me pertence. Em Deuteronômio é revelado algo mais abrangente. No capítulo 10, versículo 14, diz assim: eis os céus, e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Deus é o único Criador e dono original, não só da terra, mas de todo o universo e de tudo o que há neles. Você tem algo registrado em seu nome? Ou algo que é vinculado a você? Casa, veículo, celular, filhos, cadeia cativa do clube. Quando tiramos o foco de Deus e da sua verdade, em algum instante nós podemos realmente achar que somos donos de alguma coisa. Isso pode ser muito perigoso para nós. Eu quero explicar um pouco mais isso. Em 1 Timóteo 6, 7 diz assim, presta atenção: porque nada trouxemos para este mundo, e é evidente que nada levaremos dele. A palavra nos ensina que somos administradores, mordomos e não proprietários. No trecho em 1 Crônicas 29, ilustra muito bem o que estamos dizendo agora. Davi oferta materiais para a construção do templo e convoca os líderes de toda a congregação do Senhor a fazerem o mesmo. Eu vou ler alguns versículos desse capítulo. Usando de todos os recursos que estavam à minha disposição, juntei tudo o que me foi possível para essa construção.
ouro, prata, cobre, ferro, madeira, grandes quantidades de ônix e outras pedras preciosas, joias preciosas e mármore. E agora, visto que amo o Senhor, do meu tesouro pessoal dediquei para a casa do meu Deus muita coisa para essa obra, além dos materiais de construção que estão armazenados. Portanto, quem quer agora seguir o meu exemplo, quem quer consagrar a si próprio e tudo o que tem ao Senhor? O povo alegrou-se diante da atitude de seus líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente e de coração íntegro ao Senhor. E o rei Davi também encheu-se de alegria. Pausa. A declaração que vem a seguir, dentro desse texto que nós temos agora, revela uma realidade impressionante dos fatos, que às vezes nós nos esquecemos. O texto diz assim: ó nosso Deus, agradecemos-te e louvamos-te pelo teu nome glorioso. Mas quem sou eu? E quem é o meu povo, para que desses permissão, para que se te ofertassem tais coisas? Tudo o que temos vem de ti. Nós apenas te damos aquilo que já vem de ti. Nós vivemos aqui na terra apenas por um curto período de tempo. E o discurso encerra. Davi deixa claro a questão da mordomia e da propriedade. Deus é o único e verdadeiro proprietário, mas permite que sejamos administradores dos seus recursos. E devemos então nos desprender, mas vamos falar disso um pouco mais lá para frente. Por ora é importante nós ressaltarmos que tudo pertence a Deus, amém? Salmo 24, versículo 1 diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E mais, nem o nosso próprio corpo nos pertence, não é? 1 Coríntios 6, 19 diz assim: não aprenderam já que o vosso corpo é a morada do Espírito Santo de Deus, que Deus vos deu e que vive, portanto, em vocês? Por isso, o vosso corpo não vos pertence. E há quem diga que pode fazer o que bem entende com o seu corpo. O texto bíblico diz que o nosso corpo não nos pertence. Logo, sou apenas mordomo do meu corpo e não o proprietário dele. A matéria-prima do nosso corpo é o pó da terra, mas a nossa verdadeira vida é sobrenatural e vem de Deus. Gênesis 2:7 diz: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Interessante que ao morrermos, algo acontece, inverte essa história. Eclesiastes 12:7 diz: e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Não somos donos do nosso futuro e nem do nosso destino. Podemos sim entregar a nossa vida e história ao único Salvador e Senhor e colhermos os frutos dessa entrega, mas ainda assim dependemos totalmente do seu amor e misericórdia, ou seja, da sua graça. Como não possuímos nada, não podemos comprar nada, necessitamos ser aceitos. Tudo pertence a Deus, graças a Deus, porque Ele não é mesquinho, mas é presenteador dos que o buscam. A palavra de Deus diz em Hebreus 11:6: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Mas Deus não é somente o Criador, mas também o sustentador de toda a criação. O texto que lemos lá no início diz: porque dele e por ele toda a criação vive pelo seu poder, e existe um sustento, uma provisão permanente e suficiente de suprimentos para a conservação da vida.
Não somos autossuficientes, mas dependentes. Precisamos de alimento, da chuva, do ar, da luz do sol, precisamos dos minerais, dos combustíveis, precisamos dormir e acordar de novo. Precisamos de recursos que nos possibilitem a continuar vivendo. Precisamos, inclusive, de livramentos. A subsistência de toda a criação depende dos recursos que vêm de Deus. A fonte inesgotável de Deus continua transbordando graciosamente sobre a terra. Atos, capítulo 17, verso 24 e 25, diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas que precisamos. Rapidamente aqui, quantas vezes você respira por dia? Você já fez as contas? É uma provisão de ação contínua que não pode ser interrompida, senão já era. Ele existe antes de tudo, lá em Colossenses 1:17. Ele existe antes de tudo. Ele existe antes que tudo tivesse sido criado, e todo o universo se mantém graças a Ele. Jesus lembrou a verdade da subsistência nele, motivo pelo qual os filhos de Deus não precisam viver, por exemplo, com ansiedade, mas na dependência dele. Mateus 6, vou ler dos versos 24 a 31. Não se pode servir a dois senhores, Deus e o dinheiro, porque ao se desprezar um, acaba por se preferir o outro. Portanto, aconselho-vos que não se preocupem com as coisas desta vida, como o que hão de comer e beber, ter dinheiro e roupa. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Ou olhem os passarinhos, que não se preocupam com o alimento, não precisam de semear, nem de colher ou de armazenar, pois o vosso Pai Celestial é quem os sustenta. E para Ele, vocês têm muito mais valor do que os passarinhos. As vossas preocupações poderão porventura acrescentar um só momento de tempo da vossa vida? E para que preocuparem-se com o vestuário? Olhem os lírios do campo, que não têm cuidados com isso. E contudo, nem mesmo o rei Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu tão belamente como eles. E se Deus cuida assim das flores, que hoje nascem e amanhã não existem, não cuidará, porventura, de vocês, gente de pouca fé? Portanto, não se preocupem com a comida e a roupa para vestir. Para que serem como os incrédulos? Mas o vosso Pai Celestial sabe perfeitamente que precisam delas. Deem, pois, prioridade ao seu reino e à sua justiça, e Deus cuidará do vosso futuro. Agora, se o sustento da vida física aqui na terra é importante, quanto mais a vida espiritual, que começa aqui e passa para a eternidade, para nunca mais acabar. Efésios 2, dos versos 1 a 5, diz assim: vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos por natureza merecedores da ira, como os demais. Mas Deus, que é rico, tão rico em misericórdia, e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. E ainda com o olhar no porvir,
Deus tem poder para continuar nos sustentando por toda a eternidade. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Sabemos que quando o nosso corpo terreno, esta tenda em que vivemos, se desfizer, teremos um corpo eterno, uma casa no céu, feita para nós pelo próprio Deus e não por mãos humanas. Mas o texto lá no início diz: porque dele, por ele e para ele. Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas, e sendo assim, Ele é o propósito de tudo isso. Todas as coisas existem para a glória de Deus, da qual somos chamados a participar. Nesse ponto, voltamos para a verdade de que precisamos nos desprender, desapegar e até mesmo, de certo modo, nos libertar das coisas daqui. Além do mais, não é sensato apropriar-se do que não é seu. Isso é roubo. Tudo pertence a Deus. Somos mordomos. Amém? As coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Nada vale tanto aqui. Tudo aqui é passageiro. Lembrando que somos mordomos e não proprietários.
Deus ainda ele condena a avareza. Colossenses 3:5 diz assim: assim, faça morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, avareza, que é idolatria. Enquanto Deus, o legítimo e único proprietário de todas as coisas, distribui graciosamente todas as coisas e oferece o céu para todas as pessoas que o aceitarem, totalmente quitado a um preço altíssimo, diga-se de passagem, o ser humano, por sua vez, retém o que lhe foi emprestado, ao invés de repartir. O homem natural não só esgota os recursos à sua volta, como esgota a sua própria vida, buscando acumular cada vez mais para si mesmo, ou viver para si mesmo. Toda a criação foi feita para a glória de Deus, e a avareza anda na contramão disso. O pecado faz separação de nós com o nosso Deus, e cada pessoa deve buscar voltar ao relacionamento. Quando não reconheço essa verdade e não me ofereço em submissão a Deus, significa que mantenho um relacionamento interrompido com o Criador. É como se o versículo ele ficasse assim: porque dele e por ele, para mim são todas as coisas. Papéis trocados. O vaso se levantando contra o oleiro, a criatura não considerando o Criador, a ovelha querendo conduzir o pastor e coisas semelhantes a essas. O propósito de toda a criação deve convergir em Deus segundo a sua vontade. Veja essa verdade em Atos capítulo 17, do verso 24 ao 27. Atos 17. Foi Ele quem fez o mundo e tudo quanto nele há, e uma vez que é Senhor do céu e da terra, não vive em templos feitos por mãos humanas, e nem sequer precisa que seres humanos lhe façam seja o que for. Ele próprio é quem dá a todos a vida, o ar que respiramos e tudo o resto de que precisamos. Criou toda a população do mundo a partir de um só homem e espalhou as nações pela face da terra, fixando os tempos do mundo e os limites à vida dos homens na terra. Olha só. E o que ele pretende é que o procurem e que se esforcem por encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Deus se revelou por meio da criação e quer ser encontrado. Isso é reforçado no Salmo 19. Eu vou ler só alguns versos desse capítulo. Os céus expressam a glória de Deus e o firmamento demonstra a obra das suas mãos. Noite e dia, eles revelam continuamente a sabedoria de Deus. Ainda que sem linguagem, sem fala, contudo transmitem a sua mensagem, a qual vai por toda a terra, até as suas extremidades. A humanidade, no entanto, faz a sua escolha. Salmo 53:1 diz assim: disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem se corrompido e cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Para esse vocábulo nécio ou insensato, aqui nesse texto, a palavra hebraica usada é nabal, que se refere mais a um tolo moral, ou seja, alguém sem moral. O significado do texto não é que as pessoas que não são inteligentes não acreditam em Deus, pelo contrário. O significado do texto é que pessoas imorais não acreditam em Deus. A ideia é apresentar aqui aqueles que têm um gesto irresponsável que desafia Deus. O texto mostra o coração corrompido do insensato, ou seja, um coração decaído, que desafia no seu íntimo o Criador e o nega, como se querendo livrar a sua consciência da prestação de contas, e por isso se entregando aos prazeres da carne. E ainda mais,
não considerando o próximo, criado à semelhança de Deus, pois o texto diz: não há quem faça o bem. Fazemos o bem a quem? Ou deixamos de fazer a quem? Quando o propósito não é cumprido por uma pessoa, Deus não é glorificado nela. De certa forma, é como se a criatura usurpasse a glória devida a Deus. Romanos 1, capítulo 1, versículo 18 a 23 diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Por quê? Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como os pássaros, quadrúpedes e répteis. O que na verdade importa? Por quais atitudes Deus espera ser glorificado? Em quais ocasiões eu encontro oportunidade de glorificar a Deus? Resposta: em todas. 1 Coríntios 10:30 diz assim: é porque tudo o que fazemos deve ser para a glória de Deus, mesmo comer ou o beber. E nesse contexto vale reforçar que as nossas atitudes, em sua maioria, afetam direta ou indiretamente ao próximo, e que sendo assim, podem ou não glorificar a Deus. Lembrando do texto que lemos lá no começo, todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus, tudo vive por seu poder e tudo é para a sua glória. A Ele seja a glória para todo sempre. Os que decidirem viver em suas vaidades se afastarão do Criador e não darão a Ele a glória. Deus não será abalado jamais pela decisão destes, de não lhe darem a glória. Isso não pode diminuir Deus, pois Ele mesmo, desde sempre, mesmo quando ainda nada existia, Ele já era Deus. Ele é Deus. Nós viemos depois. Os únicos prejudicados de fato são os que se negam a viver segundo o propósito de Deus e, consequentemente, não atribuem a glória. Não precisamos ceder à vaidade. A isca é a mesma do jardim do Éden. Disse a serpente: vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Todos nós seremos de alguma forma, em algum instante, seduzidos à vaidade. E a vaidade tem muitas faces, mas a essência é a mesma. Precisamos estar atentos e submissos a Deus em todo o tempo. 1 Coríntios 10:12 diz: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. A palavra diz: porque dele. Mas a vaidade nos fará acreditar que podemos fazer alguma coisa por nós mesmos, e desta forma negamos a honra a Deus. A palavra diz: por ele. Mas a vaidade nos levará a acreditar que não precisamos da providência de Deus. Basta a nossa inteligência, força, experiência. Assim confiaremos em nós mesmos, nos agarrando às coisas deste mundo, inclinando o coração à avareza. A palavra diz: para ele. Mas a vaidade inchará demais para que você considere o próximo e a Deus, usurpando a sua glória. Assim, não teremos que prestar contas e teremos dificuldades para pedir perdão e perdoar. E não pense que essas coisas não acontecem com o crente,
porque elas desenvolvem raízes que crescerão vagarosamente, veladamente dentro do coração, até que em algum instante as suas obras sejam manifestas e ele caia. Fomos criados para a glória de Deus e devemos buscar e cumprir esse propósito. Você pode ficar em pé? Salmo 96 diz: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra, cantai ao Senhor e bendizei o seu nome, e anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Queria que você fechasse os teus olhos agora. Você conhece esse Deus a quem pertence toda a glória, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E nesse pacote de todas as coisas há a sua vida. Mas Deus, ele é diferente de nós. Deus não enxerga um pacotão de coisas esparramadas e misturadas. Deus enxerga cada um de uma forma especial. Tudo é obra das mãos de Deus e tem um propósito. E você é uma vida que tem um propósito para Deus. A bênção de Deus está sobre a tua vida. E você deve sim se submeter a esse Deus, ao Espírito Santo que habita em você, e entregar totalmente a sua vida, porque na verdade tudo pertence a Ele. Deus te deu, você entrega de volta. Deus te dá e você entrega de volta. Tudo pertence a Ele. Enquanto nós estamos vivos, temos a oportunidade de servir com esta vida a esse Deus tremendo e maravilhoso. Eu queria que você colocasse o teu coração diante do Senhor agora. Eu queria que você fizesse uma entrega. Você já fez isso talvez dezenas de vezes. Mas mais uma vez, confirme essa entrega, essa aliança. Certifique-se de que todo o seu coração pertence ao Senhor. Porque o Senhor não se contenta com meio coração, com parte do coração, ou com quase o coração. Deus se contenta com todo o coração. Certifique-se de que todo o teu coração está entregue ao Senhor. Certifique-se de que você não está apegado a coisa nenhuma aqui desta vida. Certifique-se de que o maior tesouro na tua vida é o Senhor. Esse é o Deus que te salva. Esse é o Deus que te dá a vida. Esse é o Deus que te sustenta todos os dias, cada manhã. Todos os dias se renovam sobre a sua vida as bênçãos do Senhor. E você declara então agora que a glória pertence a esse Deus. A Ele, e somente a Ele, o louvor, a honra e a glória para sempre. Que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas
as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória. Nessa noite, Senhor nosso Deus, obrigado, Pai. Obrigado por esse rico privilégio de receber a Tua palavra essa noite, como um alimento suave, um alimento maravilhoso, que vem, Senhor, preencher nosso espírito, preencher nossa alma, preencher o nosso coração e a nossa mente, ó Pai. Senhor, que nós possamos levar esse alimento para nossos lares, ó Pai, debaixo da Sua graça, da Sua unção, e sermos, Senhor, gratos por receber o melhor do Senhor, ó Pai. Porque tudo aquilo que recebemos do Senhor, o Senhor tem preparado com muito amor, com muito carinho, ó Pai. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Pai, que cada um possa levar para os seus lares e que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um aqui essa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus os abençoe. Vão todos na paz do Senhor.